E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou. E eu espero que esse episódio seja útil. Como o episódio passado, eu recebi alguns feedbacks sobre a fluidez, eu falar um tema, né, uma pauta livre. Eu decidi mais uma vez trazer algumas reflexões, mas dessa vez com uma temática única. Então, é, não anotei nada, vai ser realmente o que está no meu coração e na minha cabeça, de um assunto que eu tenho pensado há algum tempo. E de alguma maneira, infelizmente, esse assunto ele teria um público-alvo muito mais masculino. E por que infelizmente? Porque quando eu olho as estatísticas, a maioria das pessoas que me ouvem são mulheres. E faz muito sentido na minha cabeça, afinal, esse aqui é um conteúdo que ele trabalha sobre saúde mental, autocuidado, tem bastante reflexão profunda e por isso que as mulheres vão consumir mais, né? Porque sabemos que não é um assunto de muito interesse aos homens, né? E é sobre isso que eu quero falar. Eu só quero falar sobre a masculinidade dos nossos tempos, né? E por que eu quero falar? Ontem eu gravo esse episódio no dia 9 de março, ontem foi 8 de março, dia das mulheres, e eu vou falar a respeito de homens. Por quê? Justamente porque cada dia que passa a gente tem mais notícias das barbaridades cometidas pelos homens contra as mulheres. E assim, até pelas pessoas que eu atendo, o convívio que eu tenho, trabalhando com gente nos últimos 15 anos, eu realmente percebo que é muito importante que a gente tenha um papo com os homens, falar realmente com homens. Então, se você é mulher e me assiste, eu espero que seja útil para você. E se você é homem e me assiste, eu gostaria muito de abrir esse diálogo aqui para a gente poder pensar o que é ser homem e a nossa masculinidade. Eu realmente não preciso ficar aqui falando, né, sobre feminicídio, violência contra a mulher, acho que as notícias dizem por si só. Mas eu começo essa fala dizendo que no convívio com outros homens, e sendo também um homem, homem heterossexual e convivendo com muitos homens, né, desde cedo, fica muito claro para mim que nós temos um problema na maneira que a gente tem educado os homens e na maneira que eu aprendi a ser homem e o tanto que se torna um desafio criar-se uma nova masculinidade nos tempos modernos. No último episódio eu falei um pouco a respeito dos conteúdos que acabam ganhando mais destaque e eu não sei se você tem ideia, mas os conteúdos que tratam a respeito de ser macho, essa ideia do homem viril, dominador, né, o red pill, esse tipo de coisa, acaba ganhando uma popularidade absurda. E isso está não só nas redes sociais, esse tipo de educação, mas também a gente tem na televisão, na política, dentro do dia a dia, dentro de casa, muitos adolescentes e crianças, meninos, eles acabam aprendendo atitudes muito machistas e ignorantes e violentas dentro de casa mesmo, porque somos uma sociedade que infelizmente opera nessa dinâmica onde o homem ele tem um suposto poder e uma certa impunidade e por isso isso mexe comigo. Trabalhando com vários homens ao longo da minha jornada, eu percebo o quanto é difícil quando eu tento acessar realmente águas mais profundas, né? Conversar a respeito de temas que sejam mais profundos na questão do que é ser homem, do que é a masculinidade e os tabus que realmente é muito difícil quebrar, né? A mentalidade fixa da maioria desses homens que operam nessa ideia da dominação das mulheres, né? É complicado. Eu quero trazer uma experiência muito clara, assim, de várias conversas que eu tive. Realmente teve pelo menos várias que me assustaram, mas eu vou trazer aqui para esse episódio uma conversa que eu realmente percebi que é muito difícil ter esse diálogo com alguns homens, né? Eu estava numa conversa um dia e a conversa estava sendo a respeito de filmes, cara, uma conversa B assim, em grupo, assim, não era uma conversa.
no 1 a 1. E aí foi citado, de repente, o filme da Barbie. E uma dessas pessoas, um homem, ele se revoltou profundamente com a proposta do filme da Barbie, porque, segundo essa mentalidade, e que não é a única dele, mas eu vou exemplificar a partir dele, o filme da Barbie era um desserviço à masculinidade e, na verdade, era uma pauta ideológica para tornar todos os homens mais frágeis e, com isso, o mundo seria mais fácil de ser dominado. E a lógica que operava era realmente da violência, da opressão e de que a guerra e ser homem é fazer guerra, ser homem é dominar. E a mulher ela não deve ter espaço, porque essa pauta de mulheres, né, ela realmente é uma pauta para que se fragilize a masculinidade do mundo. A conversa ganhou muitos contornos, porque eu acabei tentando argumentar, embora fosse inútil, porque a pessoa ficou completamente fora de si, ela realmente a pessoa perdeu um pouco a compostura e a sua saúde emocional naquele momento, ficou muito agressiva, então de ataques, né? Porque confrontar o próprio pensamento dessa pessoa de que o homem poderia ser livre para pensar de maneira diferente e tentar promover a paz, não cabia dentro daquela ideia dele. E é isso que me afetou profundamente essa conversa, para falar a verdade. Ela aconteceu há algum tempo atrás e até hoje eu fico lembrando assim da pessoa muito nervosa, querendo me provocar, querendo ter briga mesmo comigo, né? Porque queria dominar e não me dava espaço para dialogar. Tudo o que a gente entende que o homem faz e que é maléfico para nossa sociedade aconteceu numa conversa de homem para homem e tinha mais pessoas, tinham testemunhas ali, inclusive mulheres. E isso por quê? Porque por causa de um filme da Barbie, né? Como a Barbie, um boneco feminino aí, e tudo bem ser masculino também, mas enfim, que tá aí há tantos anos. Mas é isso que aconteceu. E dentro da igreja também aconteceram inúmeras situações, né? E eu vi muitas situações onde a mulher realmente não podia nem subir no púlpito. Eram muitas questões ali onde a gente tinha uma diferenciação de gênero. Também quero trazer aqui algumas vezes que atendendo alguns homens eu tive que confrontar e realmente eu confrontei quando alguns homens disseram que eles estavam dispostos a agredir as suas companheiras e eu falei que eu não, se isso acontecesse, eu denunciaria, obviamente, a polícia e sem dúvida jamais trabalharia com essas pessoas. Mas a maneira dessa para chegar a esse ponto e a pessoa ter essa segurança, ele estava muito seguro que agredir a sua companheira era um caminho natural e falou numa tranquilidade absurda. Bom, isso já aconteceu algumas outras vezes e confesso para você que, sendo homem, é muito complicado quando a gente está num meio, né, entre homens e a conversa descamba para um lugar de violência ou de tratar a mulher como um objeto. Realmente fica muito complicado você se levantar contra, né? Essa ideia de que a gente precisa se posicionar contra essas falas. É muito bonito falar isso, eu concordo com isso, mas na hora que você está ali com 10 amigos, 9 amigos, 7 amigos conversando, é muito difícil você realmente se levantar e se impor. Eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu algumas vezes, já, né, me coloquei nessa situação e realmente tem uma resistência enorme, né? Bom, dito isso, para apresentar o tamanho do problema, o que eu acho que seria um papo interessante para a gente refletir, o que é que eu tenho refletido a respeito de masculinidade, né? Talvez o episódio chame Papo de Homem, né? O que seria então um papo de homem? Eu penso muito, e aqui eu peço sempre perdão pelo meu posicionamento teológico, às vezes, como eu estudei a Bíblia, ela acaba sendo de alguma maneira um objeto de interesse meu, e eu estou falando da perspectiva de um país cristão, então eu quero utilizar em alguns momentos aqui alguns exemplos bíblicos, né? É, eu lembro uma vez que eu li um livro chamado. é, como era o nome do livro? O Pecado de Adão, alguma coisa assim, onde. Não lembro se era esse o nome do livro perfeitamente, mas onde era trabalhada a ideia de que Adão
sendo essa figura do primeiro homem, o pecado dele foi realmente ele ser omisso diante da queda, né? Porque se você não conhece a história, então tem Adão e Eva, Deus os coloca no jardim, eles têm algumas funções a serem cumpridas e vem a serpente e fala, olha, né, eles não podiam comer de uma árvore, e aí a serpente fala, você pode comer dessa árvore. E aí a mulher vai, pega o fruto e come, né? E oferece a Adão, Adão come o fruto. E o livro aponta que Adão ele foi omisso quando essa serpente chega para a mulher e diz, coma o fruto, em vez dele se posicionar e falar não, para protegê-la. Não, ele acaba permitindo que a mulher faça isso. E depois, quando Deus o confronta, né, ele fala, olha, não fui eu, foi a mulher que você me deu que fez isso, né? Então o problema não é meu. Então Adão, ele pecou por ser omisso. Realmente ele tem uma atitude omissa e acaba permitindo essa violência contra a sua própria parceira, né? Depois a gente começa com a problemática, né, do irmão matando o irmão, são seus filhos, né, o filho de Adão e Eva. E a gente começa a ver a violência, então, ganhando corpo, né, pela terra. Essa é a narrativa bíblica. E aí essa história sempre mexeu comigo. Então, quando eu penso a respeito do que a gente pode debater e conversar e como eu gostaria de ajudar outros homens, a gente realmente deveria abrir esse diálogo e penso isso sendo homem e trabalho isso em mim, o primeiro ponto que eu penso é que a gente realmente precisa se responsabilizar. Eu acho que responsabilidade é a primeira palavra que me vem à mente quando eu penso o que é ser homem. E o ser responsável é responder por tudo que nós fazemos. E nesse sentido, uma vez que eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço, é óbvio que eu também tomo cuidado com aquilo que eu faço. Afinal, essa impunidade não existe, né? A irresponsabilidade de cometer algo contra alguém, independente de gênero, né? Ela não cabe a mim. Já que eu sou responsável por tudo que eu faço, logo eu me torno um homem melhor. Então, nessa ideia, eu sempre penso, né, das milhares de conversas que eu já tive com mulheres, onde, dentro dos casamentos, o homem, ele casa e acha que a sua esposa é sua mãe, e quando ele era criança, ele realmente não fazia nada, né? Então, o que ele fazia? Nada, né? Brincava, e aí quem tinha obrigações era sua mãe. O homem ele não é responsável por nada, ele tem uma educação onde realmente ele é omisso, né, nas obrigações. E aí as mulheres casam com esses homens e vão reclamar que esse homem não ajuda nas tarefas de casa, como se o homem tivesse que ajudar. De novo, a história de Adão e Eva, Deus fala, olha, agora vocês cuidam do jardim, ele não fala para a mulher cuidar e Adão ajudá-lo. Não, inclusive a ideia é o contrário, porque quando você vai entender a palavra, né, que ele vai falar, olha, vou te dar uma mulher, ela vai ser a sua auxiliadora. Então você faz as coisas e ela te auxilia, né? Ela corresponde a você. De novo a palavra responder aí, ela está à altura, mas ela vai te auxiliar nessa missão. Isso dentro da narrativa bíblica, né? E a gente poderia falar também de todo o caráter patriarcal que existe dentro da Bíblia, mas não vem ao caso só para você entender. E aí a gente vê esses homens que não são responsáveis por nada, né? Não se tornam nem adultos funcionais, não respondem nem por si em obrigações domésticas, quiçá vão responder por coisas, né, como as violências que eles cometem diariamente. Então, eu vejo que a responsabilidade ela é um ponto importante para a gente conversar. Então, se você é homem, eu peço para que você pense se você tem sido responsável primeiro pela sua vida, se você está apto a responder por tudo aquilo que você faz. Porque quando a gente vê essas situações de violência, geralmente o homem se esconde, né? A gente vê o homem mata uma mulher, vai fugir, e aí você vê os advogados colocando a culpa na mulher, claro, sempre, né? Inclusive é o que Adão faz, né? Então não foi eu, foi a mulher que você me deu, né? Então, essa mulher ela sofreu um abuso sexual porque ela estava com uma roupa curta. Pá, né? Se ela colocasse uma burca, então o que a gente viu recentemente aí, isso é uma notícia de uma freira de 80 e tantos anos que é atacada, né, e sofre uma violência sexual. Ou seja, esses homens são irresponsáveis para com as suas próprias vidas e, claro, com as vidas dos outros, né? Então, vem a mim essa primeira ideia de que um homem de verdade, eu acho que um homem que poderia ser realmente
homem com H maiúsculo, né? Esse macho é um homem responsável por aquilo que ele faz e logo ele é consciente do que faz. Então, sendo responsável pelo cuidado de si, da sua casa, ele também é responsável pelo cuidado da sua parceira ou de outras pessoas que estão ao seu redor, sejam crianças, uma freira, e claro, as mulheres, né? Então, ter uma responsabilidade, na minha ideia inicial, é que faria com que a gente tivesse uma masculinidade saudável, ou seja, homens responsáveis de fato, que estão aptos a responder pelos seus atos e cuidarem, né, de si e dos outros, eles poderiam se tornar muito mais saudáveis e a gente teria, de fato, uma sociedade melhor. Mas o que a gente vê é que, na verdade, são homens que brincaram de guerrinha, né, de arminha o tempo todo, então eles querem ver o mal do outro, ema, cada um com o seu problema, eu vou me defender os meus interesses, e eu não tô nem aí se você se ferir para isso. Isso geralmente é o que acontece aí no discurso bem machista e patriarcal que a gente tem, né? No caso, né, quando tive aquela conversa lá do filme da Barbie, eu falei, cara, mas é inegável que a gente, né, os homens estão matando mulheres aí, né? Ele falou, mas morre muito mais homem do que mulher, de fato. Mas é homem matando homem porque tem a ideia de que matar é legal. Ou seja, a ideia irresponsável de tirar a vida de alguém. Cara, chega a ser um absurdo, mas é só mais uma terça-feira isso. É o que milhares de homens pensam. E a gente reproduz esse tipo de educação, a gente reproduz esse tipo de coisa. Então, a fala é irresponsável, a maneira de se comportar é irresponsável, a maneira de existir é irresponsável. Bom, essa é a primeira coisa que eu penso. A segunda coisa que eu penso que seria interessante para essa conversa seria a palavra sensibilidade. E aqui eu vou de novo apelar à Bíblia, né? Porque quando você vai para rei Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, a gente tem um homem extremamente sensível. Davi era um homem músico, ele era um homem que ele dançava, ele tocava harpa, Davi escrevia poesias, né? Temos o Salmo, seu caderno de poesias. Davi era um homem sensível à vida, sensível aos outros. Davi chorava em público, Davi demonstrava suas emoções. Mas Davi também fazia guerra, então a gente tem um homem aí que naquele contexto era permitido fazer guerra, extremamente sensível. E aí quando eu falo de sensibilidade, se eu falar de sensibilidade no meio de uma roda de homens, obviamente eles vão atacar a minha orientação sexual e aí eu vou ser com certeza o alvo da chacota e talvez até violência se eu trouxer à tona que a sensibilidade deveria acompanhar o homem, né, o masculino. Eu acredito de fato nisso, porque vejo que homens saudáveis, eles são sensíveis. E o que é a sensibilidade? O que é ser sensível dentro dessa minha fala? Ser sensível é quando eu permito que o outro, eu estou sensível ao outro, o outro me toque de alguma maneira. Deixa eu até falar isso de outra maneira, que tocar, vão achar que pode tocar, molestar, não é isso. Mas o outro me afete de alguma maneira. Estar sensível e ser um homem sensível é que quando eu sinto emoções difíceis de lidar, como a tristeza, eu permito sentir. Eu sou sensível a isso. E se eu sentir raiva, eu também elaboro isso, mas eu não necessariamente tenho que atacar o outro porque eu sou sensível ao outro. Ser sensível é ser sensível à música, ser sensível à natureza, ser sensível ao que está ao redor, ser sensível ao que está dentro de mim. E acredito que homens sensíveis nesse sentido, eles se tornam homens que agregam ao invés de violentar, porque a violência é um ato de não sensibilidade. Então, quando eu penso o que seria bom na nossa masculinidade, é que nos tornemos mais sensíveis. E, de novo, eu digo, a sensibilidade é realmente permitir-se ser afetado. Então, vamos lá, né? Adão tá lá, e de repente, o que seria sensível para Adão? Quando a serpente fala, come, né, faz o movimento que é proibido, a sensibilidade de Adão de proteger aquela mulher, a sentir o ambiente e falar, não,
Não, ei, não faz isso não. Eu tô aqui, ó, eu tô te ouvindo. Esse seria um homem que se coloca em defesa do outro. E aí, na narrativa bíblica, a gente tem o primeiro homem, a gente tem o homem ideal, que é Jesus, né? Esse ponto do homem perfeito agora que vem. Jesus, então, diante, quando uma mulher estava prestes a ser apedrejada, porque foi pega em adultério, Jesus se coloca diante dela e fala, não, peraí, gente, ei, vocês aí, ninguém vai apedrejar essa mulher. E ele é muito sensível à dor dessa mulher, ele é sensível a tudo que está acontecendo ali, ao ponto de fazer com que todos os acusadores deixassem aquele lugar quando ele escreve no chão algumas coisas que jamais saberemos, talvez os pecados daquelas pessoas, não sei. Mas é essa sensibilidade que teve em Jesus e em outros homens saudáveis que eu acredito que vai fazer com que a gente possa, de fato, construir uma masculinidade melhor. É claro que com a maioria de vocês aqui que me assistem são mulheres, então acho que cabe a educação dentro de casa trabalhar essa sensibilidade. E aí, quando eu falo disso com muitos homens, eles têm muito medo de que o filho. E assim, eu vou falar aqui o que eu ouço, porque é isso. Ah, mas meu filho vai virar gay, porque o gay, por muitos homens, e é uma ofensa à masculinidade, né? Porque nós temos esse preconceito. Então, essa estrutura machista que está totalmente enraizada na gente, ela tem preconceito contra a mulher e tudo aquilo que lembra o feminino, inclusive o homossexual e qualquer coisa que chegue ao ponto de lembrar uma mulher tem um ódio, tem raiva. E de uma vez que a gente não é sensível a elaborar isso, violência. Violência porque é mais fácil lidar com esse sentir contra o outro, e aí eu me descarrego daquilo lá e tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, por quê? Porque aquilo é um ato irresponsável. Olha, tô me sentindo, assim, tá super difícil fazer esse episódio, porque falar disso é super polêmico, né? Eu tenho que ficar me defendendo o tempo todo aqui, e é difícil mesmo falar. Eu uso as palavras, né, aqui, e eu tenho até medo de ofender, mas não é a minha intenção, realmente eu queria que fosse um papo de homem, para que a gente construísse uma sociedade melhor. Gente, a violência tá escancarada, eu não sei se vocês perceberam isso. Se você é homem e não percebeu isso, cara, assim, sinto muito. Tem alguma coisa errada dentro de você. E é só um homem sensível que vai perceber que tem algo errado dentro dele. Por isso eu apelo para a sensibilidade. Por último, eu gostaria de dizer que homens de verdade amam e são amados. E aí, eu lembro ai, eu tô péssimo para nome. Bell Hooks, acho que é isso, que ela é uma feminista que escreve alguns livros. Ela fala assim que todos os seres humanos desejam ser amados por um homem. A começar do pai, né? Sermos amados por nosso pai quando a gente é criança. Independente, né, do gênero, você quer ser amado por um homem. Esse homem pode ser seu pai, seu avô, ou o parceiro, desde que o parceiro seja um homem. E aí ela aponta que nós não aprendemos a amar de fato, né? Esse amor sacrificial, o amor que serve, o amor que perdoa, o amor que protege. É esse amor que nós devemos construir para que a gente tenha uma sociedade justa e tenha uma sociedade menos violenta para com as pessoas. Mas, de novo, sinceramente, você acha que eu falar de responsabilidade, sensibilidade e amor, as pessoas. Primeiro, isso aqui não é um conteúdo que vai abraçar as pessoas, porque é mexer numa ferida muito profunda e essa mentalidade fixa ela tem muitas barreiras. São muitos os mecanismos de defesa que dizem, cara, não pensa nisso, isso não é coisa de homem. Então, falar de amor. E é engraçado porque o amor também ele é tão banalizado em nossa época que as pessoas matam em nome do amor. Ou seja, eu mato alguém porque eu amo alguém. Não, isso não é amor. De novo, o amor é tão banal que casal se conhece ontem e em uma semana posta, você é o amor da minha vida. É banal. Então, que amor é esse que é ensinado? E aí eu acho que um homem de verdade, ele sabe amar. Um homem saudável, um homem, ele vai saber amar. E nós estamos vendo aí o oposto contrário. Na verdade, o que nós temos aí são homens que odeiam mulheres, em primeiro lugar, homens que odeiam tudo aquilo que remete à mulher e odeiam outros homens também. Então, é uma sociedade de homens que tem o ódio como
o sentimento que os guia. E aí é óbvio que vai dar errado. É óbvio, liga o noticiário, é guerra. É homem matando homem, vamos jogar bomba, vamos matar, mas não tem problema que tem criança lá, vamos matar. Vamos matar, e não tem problema, é isso. Eu lembro na conversa do filme da Barbie, a pessoa gritava, tem que matar! Gritava, tem que matar! Nós tivemos aqui, nós temos até hoje uma agenda política que apoia matar pessoas. Apoia matar pessoas. E quais pessoas? As pessoas que não são iguais a ele. Ou seja, imagina isso. Vamos matar o ladrão. Todo ladrão tem que morrer. O cara vai lá e rouba, né? Sonega, imposto, não sei. Ele é considerado ladrão. Mas por que não mata ele? Não vai matar o filho? Mata o outro que pensa diferente dele. Então, isso tudo vai construindo. Então, homens irresponsáveis, homens não sensíveis e homens que odeiam é o que está regulando o nosso país. Me assusta muito que também muitas mulheres não só apoiam esse tipo de pensamento, como também são assim e educam crianças, homens, a pensarem assim. Me assusta mulheres que escolhem maridos assim. Me assusta muito a gente estar em tempos onde o que tem acontecido todos os dias é essa violência, a gente vê a nossa masculinidade realmente em declínio e assim, eu gostaria muito de dar uma palavra de esperança, mas eu não sei que força tem em minha fala para mudar algo. Ontem eu assisti, eu não tinha assistido ainda o filme O Agente Secreto, e ao terminar, belíssimo filme, inclusive posso fazer até um podcast sobre esse filme, que é incrível. A pergunta que eu me fiz é, meu Deus, eu me senti um inútil, porque como é que eu posso tentar ser a diferença em um mundo injusto, em um mundo que mata, em um mundo que domina, em homens, geralmente homens que dominam e que matam e que são violentos. Que força tenho eu? Como que esse vídeo aqui pode fazer diferença? Eu não sei. Mas assim, então por isso que eu não sei que palavra de esperança eu realmente poderia te dar. Eu não sei dizer. Mas eu também vou buscar respostas. O que eu posso dizer é que dentro de mim eu me esforço para me tornar esse tipo de homem saudável. Eu me esforço e eu não sou um homem perfeito. Porque dentro de mim habita toda a raiz do machismo, porque eu fui educado assim. Não sou perfeito, estou longe de ser, não sou o homem ideal, mas pelo menos eu me esforço para buscar ser um homem diferente no meio de uma sociedade onde os homens são violentos, eles odeiam, são irresponsáveis e são insensíveis. Então, eu não tenho uma palavra de esperança para terminar esse episódio. Eu realmente gostaria muito de talvez terminar usando minha fé pedindo para que Deus nos abençoe como sociedade e intervenha e faça um milagre aqui para mudar os nossos corações, porque é isso. Eu até vou terminar hoje conversando a respeito de Dia das Mulheres, né, com alguns amigos, e aí o menino brincou assim, mas vocês têm o Dia das Mulheres, né? Ela falou assim, vocês têm 2 dias para comemorar, o Dia dos Pais e o 1º de abril. Eu achei incrível. Que é isso, né? O homem sabe mentir, né? Mas, enfim, só para terminar um pouquinho mais leve, porque é um assunto sério. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu espero do fundo do coração que a gente possa, um dia, usufruir tempos de paz, tempos onde a gente tem homens saudáveis, mulheres saudáveis. Eu espero que você que me ouviu até aqui também possa lutar contra todo esse sistema que é violento. Sem dúvida não é fácil lutar contra isso, mas nós temos aí terapia, psiquiatra, conteúdos, livros, para a gente poder lutar contra essa inclinação ao ódio. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, pela sua companhia. Tem sido um prazer estar com você. Eu sempre peço a sua ajuda com o seu like, a sua inscrição, compartilhar os vídeos e, claro, né, avaliar o podcast. Eu estou no Spotify, estou no YouTube, estou nos demais agregadores de podcast. Agradeço demais, você me ajuda muito fazendo isso. Se quiser me ajudar também, você pode me indicar os meus serviços como psicólogo.
ou você pode me procurar para terapia, se você quiser viver melhor. E eu encerro aqui, mais uma vez, muito grato pela sua companhia. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!